Nós vamos ficar em pé e vamos ler a palavra de Deus na carta aos Romanos, no capítulo 15. Assim diz a palavra de Deus: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, visando o que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porquanto tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de constância e de consolação vos deu o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que unânimes e a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo, que foi feito ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, juntamente com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor todos os gentios, e louvem-no todos os povos. E outra vez diz também Isaías: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para reger os gentios, nele os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Graças a Deus. Nós queremos, ainda nesse tema que estamos desenvolvendo, embora pareça ser outro tema, mas está dentro, falando sobre o cristianismo, sobre a pessoa de Jesus em relação à nossa vida. E nós temos lido esse texto na carta aos Romanos, que vem falar de um Deus de esperança. Um Deus que abriu uma oportunidade para nós. Nós que não tínhamos parte nem direito nesta herança, mas o Senhor aprove a Ele, abriu uma oportunidade para nós. Quando a Bíblia diz que Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E com a vinda de Jesus e com o estabelecimento da igreja, começa a surgir uma espécie de conflito entre aqueles que eram gentios e aqueles que eram
cristãos judeus que ainda estavam apegados, enraizados com coisas que eram transitórias, passageiras, e que não valiam a pena por conta de ser uma tradição. Mas este nosso Deus de esperança, Ele vem para orientar. E isto, de alguma maneira, pode ser aplicado a cada um de nós também. Cada um de nós que servimos a Deus, que temos convicção da nossa salvação, é um fato, é uma verdade que nós temos valores internalizados em cada um de nós. Cada um de nós temos consciência da nossa fé, da verdade do Evangelho, e se de alguma maneira, de alguma forma, há debilidade ou fraqueza em alguém, aquele que está ou que se considera forte deve suportar a fraqueza do mais fraco. Então aqui reside basicamente o amor descrito no Evangelho. Está residindo justamente aqui. Fala de esperança porque o Evangelho traz esperança para nós. O Evangelho traz convicção para nós. E a esperança faz parte daquele tripé de convicções que deve existir na vida de cada crente. Quando em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz: agora pois permanecem o quê? A fé, a esperança e o amor. Mas diz que o maior deles é o amor. Mas a esperança faz parte desse tripé de equilíbrio na vida do crente: fé, esperança e amor. E eu quero, dentro deste assunto e dentro desse texto, fazer alguns comentários que certamente não serão terminados hoje, nós vamos continuar. Mas diz o texto na carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 1. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar, não é? Diz: ora, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Interessante é que Paulo aqui, ele, sem nenhuma soberba, sem nenhuma jactância, sem nenhuma vaidade, mas apenas na convicção de fé que tinha no Senhor, ele se inclui entre os fortes. Sim ou não? Está escrito assim ou não? Dá para entender assim ou não? Diz o texto: ora, nós, se ele diz nós, ele está incluído. Eu acredito que quando ele fala isso, não fala por vaidade, por jactância, por presunção, mas ele fala do ponto de vista de alguém que alcançou uma maturidade, um equilíbrio suficiente para compreender a maneira como se deve servir a Deus, a maneira como se deve caminhar com Deus, e dentro desta caminhada com equilíbrio, demonstrar maturidade na sua fé. Então Paulo se inclui quando ele diz: ora, nós que somos fortes. Ele se inclui como alguém que se considera forte, não forte por vaidade, mas forte pela capacidade, pela maturidade cristã que ele adquiriu ao longo de sua caminhada. Então esta expressão, por outro lado, expõe aqueles outros que eram considerados como fracos na fé, que ainda não estavam amadurecidos na fé. Será que na igreja hoje, guardadas as circunstâncias, guardados
os critérios que podem ser avaliados de maneira diferente, ou os valores que podem ser avaliados diferentes. Será que na igreja hoje pode existir os crentes fortes e os crentes mais fracos? Sim ou não? Pode ter hoje. Se não nas mesmas circunstâncias, mas partindo de mesmos princípios. Aqueles que têm maior maturidade espiritual, outros que têm nem tanta maturidade espiritual. Eu sempre creio que todos os crentes têm comunhão com Deus. A partir do momento que ele aceita Jesus, ele passa a ter comunhão com Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus faz nele o quê? Morada. Ele passa a ser templo de Deus e morada do Espírito Santo. E se isto é verdade, é estabelecida a partir de então o quê? Uma relação de comunhão com Deus. Agora, o que vai diferenciar o crente maduro daquele que ainda está em processo de amadurecimento espiritual, não é se ele tem ou não comunhão, mas é o grau de comunhão que ele tem com Deus. Isso é o que vai determinar. Porque aquele crente, e quando eu digo maturidade, não significa 10, 20 anos de crente, 40 anos de crente. Porque às vezes alguém pode ter muito tempo na igreja, mas sem muito proveito, muito tempo sem qualidade. E você pode não ter tanto tempo e pode aproveitar esse tempo com qualidade. Porque se alguém, vamos supor, tem 5 anos de crente, digamos, mas está servindo a Deus, envolvido nos trabalhos do Senhor, mas não somente envolvido com os trabalhos do Senhor, envolvido também com o Senhor. Porque não vai adiantar a gente se envolver com a obra de Deus sem se envolver com o Deus da... Não vai adiantar se envolver com a obra de Deus sem se envolver com o Deus da obra. Porque nós não podemos ter uma vida só de ativismo religioso. Eu vou para o ensaio porque eu tenho que cantar. Eu vou para a igreja hoje porque vai formar. Eu vou hoje porque estou convocado. Eu vou hoje porque hoje é a minha obrigação de ir. Não. O crente precisa se envolver com o Deus da obra. Ele não faz o trabalho simplesmente porque se sente obrigado a fazer. Ele faz o trabalho porque ele se sente agradecido a Deus e deseja fazer esse trabalho com alegria. Então isso é o que nós precisamos ter na nossa vida, na nossa caminhada. Só que aqueles que estavam na igreja naquela época, nos dias de Paulo, eles estavam como que se sentindo obrigados ainda a cumprir preceitos do antigo pacto. E aqui a gente, com o desenvolvimento do tema, não sei se hoje vai dar tempo, a gente vai perceber que por conta disso tem alguns que querem menosprezar o Antigo Testamento, querem deixar o Antigo Testamento de um lado, só porque tem coisas no Antigo Testamento que não é para nós cumprirmos. Mas nós vamos verificar que não nesse sentido, mas o Antigo Testamento tem um valor profundo para a igreja, porque o Novo Testamento, a sua base está dentro do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma sombra e o Novo Testamento é a luz que raiou, não é? Mas acontece que todas as verdades que estão dentro do Novo Testamento foram profetizadas aonde? Foram profetizadas aonde? Dentro do Antigo Testamento. De maneira que em todos os livros da Bíblia, desde o Gênesis até Malaquias e desde Mateus até Apocalipse,
nós encontramos dentro de cada livro uma mensagem apontando para quem? Apontando para quem? Para Jesus. Quando nós vamos observar dentro de cada livro, mesmo do Antigo Testamento, nós vamos verificar que a sua mensagem no final está apontando para Jesus. Sempre havia os pregadores que às vezes gostavam dessas mensagens assim, e minha cabeça não dá para decorar, porque eu não sei, cada um tem a cabeça que tem e Deus dá a cada um dom, não é? Mas tem aqueles irmãos que têm facilidade de decorar, e eles dizem, em Gênesis é a semente da mulher. Isso aí pelo menos eu me lembrei que é o primeiro, né? E ele sai dizendo um a um, até chegar no final. Porque em todos os livros da Bíblia há uma mensagem que aponta para Jesus. Então, aqueles que Paulo diz, nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza do fraco, ele se coloca naquele grupo que tem maior maturidade espiritual, mas por outro lado expõe aqueles que estavam demonstrando o quê? Fraqueza espiritual. Esta fraqueza espiritual se verificava a partir do momento em que eles estavam querendo ainda, mesmo vivendo o evangelho da graça, cumprir rituais e cerimoniais do Antigo Testamento. Então, nós encontramos dentro do texto, não é? Em Romanos capítulo 14, versículos de 1 a 5, nós encontramos isso de uma maneira ainda mais clara, falando sobre os crentes fortes e os crentes fracos na fé. E entre as questões envolvidas ali, em Romanos 14, 2, estava a questão do comer carne ou não comer carne, estava a observância de dias especiais, de lua nova, dia de festa e etc. Não é? E para aquele que considera todos os dias iguais. Tinha aqueles que queriam considerar aqueles dias ainda segundo o ritual do mosaico, e existem aqueles que dizem, não, para mim todo dia é igual, porque todo dia quem fez foi o Senhor, e tudo. Tinha aqueles que queriam guardar o sábado, como ainda hoje tem igrejas ditas evangélicas que querem guardar o sábado, não é? Querendo trazer para a igreja hoje que vive na graça, guardar o sábado. Eu não vou entrar nesse mérito porque não é o tema aqui, não é? Mas se vamos guardar o sábado, ou vamos guardar o domingo, ou se o irmão ele trabalha a semana toda e a folga dele é na segunda, ou é na terça, ou é na quarta, acontece isso ou não acontece? Isso quer dizer que o irmão está em pecado porque não foi para o culto no domingo porque estava trabalhando? Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, essas questões são menores. São menores. Então, se tem alguém que acha que tem que guardar, é porque ainda não teve o esclarecimento real, vivo do Evangelho em sua vida, a ponto de discernir isso, não é? Então, tem essas questões que são tratadas aí. Então, Paulo fala de maneira clara que estas coisas muitas vezes são até indiferentes. Se eu vou guardar sábado ou domingo, eu não vou para o inferno por causa disso. Eu vou para o inferno se eu me prostituir. Eu vou para o inferno se eu matar, se eu roubar, se eu fizer coisa que afronte a santidade de Deus ou a autoridade de Deus. E Paulo coloca isso como coisas irrelevantes neste sentido. Agora, aqueles que têm maior maturidade compreendem que não é assim. Não é assim. Então, o que importava na realidade era seguir a lei do Evangelho, e a lei do Evangelho é o amor. Não o amor irresponsável, não o amor descomprometido,
não o amor relaxado, como alguém quer colocar. Não, o Deus é amor e é de todo jeito. Não, não é nesse sentido. Porque o que era cerimonial do Antigo Testamento é cerimonial do Antigo Testamento. Agora, se no Novo Testamento não vale, não vale. Agora, se era pecado no Antigo Testamento, continua sendo pecado hoje. Sim ou não? Se alguém ia dizer que comer carne é pecado no Antigo Testamento, mas para nós a gente acha que não é pecado, então não tem problema nenhum. Agora, se no Antigo Testamento diz não adulterarás, no Novo Testamento, porque Novo Testamento vai poder adulterar? Vai poder? Ah, pastor, mas são as leis, e a lei do Antigo Testamento não serve para a gente. Serve ou não serve? Serve, porque tem as questões morais. E o nosso Deus é um Deus moral, é um Deus de princípio, é um Deus que estabelece regras para nós, estabelece um caminho para nós. E dentro deste caminho, no Novo Testamento, tem um termo que é fundamental, que é seguir a paz com todos e o quê? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se para ser santo não pode adulterar, então não pode adulterar para poder ser santo. Então, esses valores do Novo Testamento são claros. Não podemos aproveitar a liberdade da graça, conforme diz a Bíblia, para dar ocasião à carne. Essa é a questão. Nós vamos andar em espírito para não cumprir a concupiscência da carne. Tem as obras da carne e tem o fruto do espírito. Se nós não estamos mais regidos pela lei, mas estamos regidos pelo Evangelho, que é lei não no sentido do Antigo Testamento, mas eu considero um princípio que foi dado por Jesus, o manifesto do reino, lá no Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Nós vamos encontrar ali um conjunto de princípios e normas dentro do Novo Testamento. Se você chegar em casa e ler capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, você vai encontrar ali um conjunto, se podemos dizer, de regras, e pois então são de regras, princípios que regem a vida cristã, princípios que regem o manifesto do reino. Porque eu sou crente e tenho a liberdade do Evangelho, eu não posso dar lugar à carne. Então, quando vivemos a lei do amor, desfrutamos desta justiça de Deus, desta paz de Deus, desta alegria de Deus. E estas coisas são conferidas a nós pelo Espírito Santo. Quando eu aceitei a Jesus, a justiça de Deus veio sobre a minha vida. A minha justiça é como trapo de imundície. Então nada do que eu fizer ou deixar de fazer vai me garantir salvação, vai me garantir a graça de Deus sobre a minha vida, porque não é pelo que eu faço, nem é pelo que eu deixo de fazer. Agora, isso não significa dizer que eu vou agora agir de toda maneira e de toda forma. A palavra de Deus diz em Romanos no capítulo 6, se morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Nós fomos, diz a Bíblia, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Não. Então vivemos agora em novidade de vida. E isto se manifesta em nossa vida através da nossa conduta, através da nossa maneira de ser, através da nossa maneira de andar, através da nossa maneira de proceder, através da caminhada e da nossa jornada.
quando alguém aceita Jesus e este evangelho entra na sua vida, esta ação do Espírito Santo de Deus promove nele transformação. É mudança de dentro para fora. O homem interior é transformado. E o homem exterior revela o que está dentro no homem interior. Porque a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se nós estamos vivendo o evangelho, a minha fala, as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas condutas vão demonstrar. E eu não ajo assim para ser salvo. Eu ajo assim porque eu sou salvo. Então as obras na nossa vida são consequência da nossa fé. Ah, por que você não faz isso? É o pastor que proíbe? Não tem nada a ver com o pastor. E por que você é desse jeito? É o pastor que manda ser assim? Não, não é o pastor. Um crente que anda na terra andando diferente ou andando direito porque o pastor manda, ele nunca se encontrou com o evangelho. Mas quando o evangelho entra na vida do crente, ele naturalmente, espontaneamente, ele com gratidão na alma, no coração, ele olha para Jesus e diz: como posso eu ser infiel ao meu Senhor que fez tanto por mim? Como posso eu andar diferente se Jesus fez tanto por mim? Jesus me perdoou, Jesus me salvou, Jesus me amou, Jesus escreveu o meu nome no livro da vida, Jesus me deu um novo nome, Jesus me deu um novo coração, me deu uma nova alegria que eu não tinha. Eu vivia triste, perambulando de cabeça baixa, mas desde que o Espírito de Deus encheu a minha alma, eu olho para cima e estou dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O que é isso? É porque o pastor manda? Não. Quem pensa assim nunca aceitou Jesus. Quem vive assim nunca se encontrou com Jesus. Talvez está na igreja porque a mulher é crente, ou porque o marido é crente, ou porque o pai é crente, ou porque a mãe é crente, mas no dia que uma pessoa se encontra com Jesus, muda, irmão. Muda. Ninguém mais vai precisar dizer a ele: vai orar. Ele não precisa mais orar à força, ele não lê Bíblia à força, ele não vai para a igreja à força, ele não vai fazer a obra de Deus à força, ele vai porque sente, é algo que está dentro dele. O evangelho o atrai com um amor que ele diz: eu tenho que atender a esta convocação do meu Senhor, porque eu sinto gratidão na minha alma. É isto que é preciso fazer. Alguém pode até obedecer por obrigação, mas ninguém ama por obrigação. Alguém pode ser empurrado à força e ele obedece porque é obrigado a obedecer, porque ou obedece ou apanha. Mas o evangelho não é assim. O evangelho a gente faz por amor. Se não é por amor, não vale nada. Se não for por amor e um dia chegar e for para o céu, o que fez vai ser queimado, porque perdeu o sentido. Foi uma obra feita, foi, mas não é ouro, não é prata, não é pedra preciosa, é madeira, é feno, é palha. Pode até chegar no céu, pode, mas o galardão vai ser prejudicado. Por quê? Porque as obras não foram boas. Então o que nós precisamos, meus irmãos, é ser crente com convicção. Crente não pode ser crente com medo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus lança fora o medo. Sim ou não? Porque quem vive na presença de Deus não tem medo. Agora, quem vive em pecado tem medo. Por quê?
Porque a qualquer momento eu vou ser descoberto. A qualquer momento, se Jesus voltar, eu vou ficar. A qualquer momento vai acontecer alguma coisa. Ele anda sobressaltado. Mas quem anda na presença de Deus, anda tranquilo. Ele se levanta tranquilo, ele dorme tranquilo, ele vai trabalhar tranquilo, ele vai dar glória a Deus tranquilo. Eu não estou dizendo que não tem problema, não tem dificuldade, eu não estou falando disso. Eu estou falando de paz com Deus. Paz com Deus é acima de circunstância. O crente pode estar desempregado e ter paz com Deus. O crente pode estar doente e ter paz com Deus. Eu já fui visitar pessoas moribundas à beira da morte. E você chega lá pensando que vai levar uma palavra de ânimo. Ele é quem faz a visita para você que foi visitar. Ao invés de você levar uma palavra, um versículo, ele é quem vai dizer: eu estou orando pelo senhor, eu estou orando pela senhora. Olhe, eu estou aqui, mas eu estou feliz. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O que é isso? Isso é evangelho na vida, que não é forçado, não é espremido, mas é uma semente plantada no coração que cresce. É uma fonte que forma no interior, e essa fonte cresce, que diz a Bíblia que jorra para a vida. Não é uma aguinha não, a Bíblia diz que é uma fonte que jorra. É algo que jorra, e quando a gente pensa em algo que jorra, não é uma aguinha fina correndo não, é uma água que vem de maneira efusiva, de maneira forte, que jorra para a vida eterna, que nos alimenta, que nos descendenta. Isto é evangelho na nossa vida. Então, quando vivemos isso em nossa vida se torna algo prático, seja dentro de casa com a nossa família. Porque tem pessoas que acham que evangelho é somente igreja. Não, evangelho é vida. Evangelho é em casa, é marido, é mulher, é filho, é pai, é mãe, é irmão. Isso é evangelho. Não há como dissociar. Eu sou crente, mas sou crente na igreja. Em casa eu não sou crente não. Eu sou crente na igreja. Aí eu visto a roupa de crente, visto o cacuete de crente, pego a Bíblia de crente e faço a cara de crente e me ajeito feito crente e vou para a igreja porque eu sou crente. Não. O meu filho, a minha filha tem que olhar para mim em casa e me conhecer como crente. A tua esposa, o teu marido tem que olhar para você em casa e dizer assim: esse homem é um homem crente, glória a Deus, eu casei com uma mulher crente, eu casei com um homem crente, glória a Deus que meu pai é crente, minha mãe é crente, meu avô é crente, minha avó é crente, meus filhos são crentes, meus netos são crentes. Isso é evangelho, é vida. Porque a congregação é um ajuntamento de quê? De crentes. De pessoas que creram, que confessaram a Jesus e que estão vivendo novidade de vida. Então eu não posso andar como Jacó. Jacó tinha dupla personalidade. Na hora do altar lá com o pai dele, Isaac, ele participava do culto, talvez no altar e tal, mas quando saía dali era um enganador. Então não pode ser assim. A nossa vida como crente não pode caminhar assim, não é? Para poder a gente andar bem diante do Senhor. Então o reino de Deus, Romanos capítulo 14, versículo 17. O reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Isto é o reino de Deus. E esse reino de Deus aqui é a vida cristã. É o reino de Deus que vem sobre a nossa vida e muda a nossa vida. Se Jesus está em mim, então Ele reina em mim. Há alguém que está me dominando. E eu não vou andar na presença de Deus, porque se eu não fizer isso, minha mãe vai me castigar, se eu não fizer isso, o pastor vai me disciplinar. Se você é um crente assim, você vai precisar aceitar Jesus hoje aqui. Eu vou orar por você, até que você se levante e diz assim: não, agora eu sou crente mesmo.
até que Cristo seja gerado em você. Porque ser um cristão não é fazer parte de uma associação, não é fazer parte de um grupo. Deus me livre. A minha experiência com Jesus foi com 7 anos de idade. Eu já ia para o culto, mas não tinha uma consciência. Mas teve uma noite que foi diferente na minha vida. E eu assumi um compromisso com Deus com 7 anos de idade. E a partir daquele dia, dentro de mim, ficou algo implantado dizendo: agora eu sou um crente, agora eu sou crente, agora eu sou crente. Antes eu estava indo para o culto, mas agora não, agora eu sou crente. Eu sou crente não porque vou para o culto, eu sou crente porque o culto está em mim. Em mim há um altar. Você não pode passar o dia sem se lembrar de Jesus. Você não pode passar o dia sem falar com Jesus. Você não pode passar o dia sem sentir a presença de Jesus. Você não pode. Um crente não pode passar um dia sem sentir Jesus na vida. Não pode. De repente você sentiu o seu coração inundado. A presença, o refrigério do céu. Hora que você olha assim, parece que está tão difícil, está tão complicado, mas de repente é como um vento que sopra na caverna de Elias, aquela brisa suave. Aleluia. É o Salmo 23 que diz: guia-me a águas tranquilas, refrigera a minha alma. O crente precisa sentir isso na vida. Refrigério na alma. Sentir presença de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, o que é que faz? Testifica com o nosso Espírito. Ele diz a gente assim: você é filho. Você é filho. Você é filho de Deus. Não precisa mãe, pai, pastor dizer que você é crente. Não, o Espírito de Deus que está em você vai dizer, vai testificar que você é filho de Deus. Então isto precisa ter na nossa vida, no nosso coração. Então agora passamos a participar da justiça de Deus através de Cristo. Eu não prestava, eu não valia, eu não tinha importância nenhuma, mas esse evangelho veio para a minha vida e me deu valor. E agora eu valho o sangue de Jesus. E quando Satanás olha para mim, diz assim: esse aí tem uma marca. Esse aí tem uma marca. Eu só posso entrar ali se ou ele baixar a guarda, ou se Deus permitir que eu o atinja, como permitiu na vida de Jó. Sim ou não? Sim ou não? Porque o fato de a gente ser crente não significa que a gente é imune. Não, isso é uma fantasia. Isso não é evangelho. Nós podemos sofrer problemas, dificuldades, acidentes. Podemos sofrer sim. Circunstâncias na vida. Mas o que vai determinar não são as circunstâncias. O que vai determinar é a minha fé no Senhor. É a minha esperança no Senhor. É a minha convicção no meu Deus. Isso é o que vai determinar a minha vida com o Senhor. Então, quando isso acontece em mim agora passa uma vida, passa a existir um processo na minha vida, processo de santificação. Se eu na minha vida espiritual não for, como diz o texto, como a luz da aurora, que vai, o quê? Brilhando mais e mais. Não é que vai se apagando. A vida do justo não é como o entardecer, é como o amanhecer. O entardecer é a vida do pecador. Ele sai da luz e vai para o escuro. Mas a vida do justo não. É como a luz da aurora, que vai raiando, 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 até ser dia
perfeito. Eu não vou me ater nesse tema específico porque não é o caso. Em outra ocasião a gente fala sobre isso, não é? Portanto, cada um de nós devemos agradar o próximo. Agradar o próximo aqui não é fazer tudo que a pessoa quer. Não é isso. Agradar o próximo aqui é ser no mínimo tolerante, gentil, amável, saber compreender, saber suportar. Se você não pode dar uma resposta porque o seu temperamento não dá, fique calado, é melhor. É assim ou não? Já está ajudando, sim ou não? Porque tem pessoas que são frágeis, pessoas que parece que onde entra tem problema, tem dificuldade. Mas você tem que aprender a suportar. Por quê? Porque nós somos o quê? Nós somos o quê? Irmãos. Lá em casa nasceram 3 meninas. E eu não fiz 3 quartos não, só fiz um. Vai dormir todas 3 no mesmo quarto. Se brigar durante o dia, vai ter que dormir à noite junto. Crente é assim. Viu? Não se põe o sol sobre a tua ira. Se arengar durante o dia, mas de noite vai estar na congregação, aí não tem jeito. Vai ter que estar junto, né? Tem que fazer. O crente precisa ser assim. É um fato que a Bíblia diz: se possível for, tende paz com todos. Mas no que depender de você, faça força. Se tem alguém que é intransigente ao extremo, mas suporte, se cale, sofra o dano, mas vamos procurar viver em paz, porque Jesus já vem. E você vai ver que quando o tempo passar, tem coisa que não vale a pena. E o teu silêncio pode salvar alguém. A tua moderação pode fazer com que alguém escape. A tua calma, na Bíblia diz que na vossa paciência possuir as vossas almas. Se você procurar ficar tranquilo, não se permitir ser atingido e tirar por menos, e vai levando, e vai levando, e vai levando, até que Deus vai botando todas as coisas no lugar direitinho. Isso é dentro de casa, é com a família, saber suportar um ao outro, saber perdoar. Hoje tem pessoas que já não suportam mais umas às outras. Qualquer coisa é uma confusão, é um problema, é uma dificuldade. Isso é o quê? É produto do mundo que a gente vive hoje. É tanta lei dando direito que tem crente que já não quer mais suportar mais nada. Parece que ele vive no mundo só para ter direito. Não tem prova, não tem luta, não tem nada. Se antes alguém suportava alguma coisa, mas agora não, agora tem lei de criança, é lei de adolescente, é lei da Maria da Penha, é lei do Zé não sei de quê, é lei para todo mundo. Isso quer dizer que a pessoa vai se submeter à espancaria, ao espancamento ou coisa parecida? Não, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de coisas que muitas vezes são pequenas. É um copo d'água e se transforma numa tempestade lá no mar da Galileia. Mas quem tem Jesus no barco vai falar com ele, e Jesus se levanta, e o mar se acalma, o vento se aquieta, e você vai vivendo. Porque senão daqui a pouco você briga aqui, briga ali, briga acolá, briga do outro lado, e daqui a pouco você vai brigar com todo mundo. Mas que cada crente possa compreender isso, viver isso e caminhar na presença do Senhor. Procurar conservar esse vínculo de harmonia dentro da família, dentro do lar. Eu conto das experiências que eu vivi, porque tem gente que gosta de falar a história dos outros. Eu gosto de falar das minhas histórias. Meu pai agora retornou.
84 anos, vai fazer 85 em outubro, se Deus permitir. Domingo passado nós o batizamos aqui nas águas. Jesus esperou aquele homem 84 anos e alguns dias, porque tinha alguém orando. A Bíblia diz no livro de Jó que Deus livra até aquele que não é inocente pela pureza das tuas mãos. Às vezes tem pessoas que você está orando, jovem, adolescente, homem, maridos, que muitas vezes se envolve com coisa errada e às vezes passa de morrer. O diabo vem para destruir, mas de repente aquele homem, aquele jovem, aquele adolescente, aquela jovem está banhada de oração. Quando o diabo quer tragar, existe um altar molhado de lágrima por aquela vida. E aquela pessoa fazendo coisa errada, fazendo coisa que não serve, coisa que parece que era melhor que morresse mesmo, mas tem alguém gemendo, tem alguém chorando, tem alguém orando, e pelo clamor, Deus livra. Deus livra. É no livro de Jó. Deixa eu ver se eu encontro aqui agora. Encontra aí para mim, por favor. Que eu... 22 e 30. Ainda que aqui seja Elifaz que está dizendo. Ainda que seja Elifaz. Mas eu acredito desta forma também. Porque aqui era Elifaz acusando Jó. Mas uma mãe que se ajoelha de madrugada chorando por um filho que está na rua, drogado. Uma mãe, um pai que se levanta de madrugada, dobra o joelho chorando: Jesus, traga minha filha de volta. Traga meu filho de volta. Não deixe perecer. Não deixe perecer. Não deixe perecer. Jesus, aquilo ali é minha herança, é minha herança. Eu não abro mão da minha herança. Foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que me entregou. Eu quem gerei, e eu gerei para ti. Hoje está no mundo, mas eu gerei para ti. Aleluia. E a Bíblia diz: livrará até aquele que não é inocente, que será libertado pela pureza das tuas mãos. Eu acredito nisto, porque eu sei que há um Deus que trabalha em favor daquele que por Ele espera. Então, meus irmãos, nós devemos preferir os outros em honra. Devemos fazer isso. Está em Romanos capítulo 12, versículo 10. Devemos ter o sentimento de uns para com os outros. Romanos 12, 16. Devemos viver em paz com todos quando depender de nós. Romanos 12 e 18. E nós devemos vencer o mal com o bem. Romanos 12 e 21.